Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais um boletim do Diário, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano. Empatou ontem clássico com o Corinthians 0-0 na Arena Corinthians, em Itaquera. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, vamos falar do que está rolando hoje nos bastidores aí do Santos. Tem algumas informações para a gente comentar, tem um assunto muito polêmico para a gente debater aqui. Eu acho que vai gerar muitas perguntas aí de vocês durante essa live. E estamos aí nos próximos 30 minutos para conversar um pouquinho sobre o nosso glorioso alvinegro praiano. Boa noite ao Elton Johnny, Márcio Roberto Ferreira, o Zéliton Silva, o Márcio, perguntando se está chuva em todo lugar, acho que chuva, né? Boa noite para o Robson Martins, de Niterói, o Marcos Celes, de Marília, sempre presente, Eugênio Goulart, Edson Brandão, o Adilson Batista de Oliveira, o Jamir Velar Pascoal, de Piruíbe, o Eduardo Torrano, de Limoeiro do Norte, no Ceará, o Júlio Serriro está dando boa noite aqui, o Marcos está falando 0-0 Santos. Gente, 0-0, o São Paulo errou, né, na escalação. O Santos entrou com um time com uma proposta muito defensiva até, né, jogou com o Alisson como zagueiro pelo lado direito, não fez sentido algum. Depois ele corrigiu, colocou o Alisson na linha dos meio-campistas, e no intervalo ele colocou algo mais próximo do que a gente esperava, né, com o Cueva, com o Rodrigo. Daí o segundo tempo foi todo do Santos, né, daí o Santos não foi bem melhor do Santos, né, o Santos teve até algumas chances ali para fazer o gol e ganhar, e ele mesmo reconheceu que o esquema que ele pensou para o jogo não funcionou, que ele teve que mudar, mas isso que é bom de você ter um técnico, né, o cara pensa uma coisa, ele vê que não funciona, ele mudou, durante o intervalo ele mudou a formação, durante o jogo, o primeiro tempo ele mudou a formação, o posicionamento ali, no intervalo ele mudou as peças, o time melhorou. Isso é bom de você ter realmente um técnico no comando do seu time, né? Que vai errar, claro, como todo técnico erra, mas vai acertar, mas pelo menos é um cara que sabe o que está fazendo. Não é um negócio que vai tentando por ensaio e erro, né? É um negócio meio empírico, assim. Ele entrou com uma proposta, não deu certo, ele mudou, melhorou, o Santos foi bem no segundo tempo. E o mais legal de tudo isso, não sei para mim, eu queria até ouvir o comentário de vocês aí, é que assim, o Corinthians disse que foi o melhor jogo do Corinthians no ano e comemorou a atuação. Então, o Corinthians, no melhor jogo no ano, comemorou o empate em casa em 0-0 com o Santos, né? Que situação, né? Como o Santos realmente mudou de patamar esse ano, né? Melhor jogo do ano do Corinthians foi contra o Santos, arena lotada, 0-0. Primeiro tempo que eles foram bem, segundo tempo que o Santos foi melhor. Isso é uma coisa bem legal da gente comentar também, né? O Márcio Roberto Ferreira falando que no rebote do Cássio faltou centroavante. Falta um centroavante, a gente sabe disso. E eu acho que o Cueva faltou um pouquinho mais de atenção ali naquele lance que ele foi muito displicente para mim naquele lance que o Cássio falhou ali na saída de jogo. Vou dar um desconto porque foi meio no susto ali, mas se ele tá mais ligado ali no jogo, ele faz o gol, a gente ganha do Corinthians de 1-0 na arena, né? Então, acho que teve isso também, né? O Moacir Bonaventura está aqui, William Alves, o Marcos Marino de Casabranca, o Wilson Júnior, e a modernização da Vila vai sair do papel. Esse é o assunto, a polêmica do dia, né? Então, assim, esse que eu achei que era o assunto que vocês iam perguntar. Então, vamos lá, né? Eu vou responder para o Wilson Júnior, e já vou falar aqui do Elton Júnior, que está aqui, o Luciano Evangelista, a Joana Gozo Sumaré está sempre com a gente, Robson Pellegrina, Jonathan Oliveira, Tadeu Bueno, o Adriano Bulgeroni, Tangará da Serra, Gilberto Davates, Robson Martins, que achou que o Geomota foi fominha, Carlos Silva, boa noite. O Santos vai participar do Leão Canindé. O que você acha daqueles papéis atrapalharam o Santos para atacar? Pergunta o Felipe Castro. Acho que não. Roberto Rodrigues, você sabe se o Felipe Cardoso vem para o Santos? Que Felipe Cardoso, Roberto? Aquele que está lá e não estreou ainda, que
quer dizer, que o Cuca trouxe e não consegue jogar, né? Damião Rodrigues aqui, São Pedro do Turvo, Santos Silva tem que ter um esquema para adversário que joga adiantada a marcação, isso já era previsto, já pegaram a maneira de jogar do nosso time. Bom, então vamos lá, vou falar um pouquinho, depois eu volto aqui a ler um pouquinho, mas eu vou falar do assunto reforma da Vila, né? O Pérez viajou, né, para Dubai, para os Emirados Árabes. A gente viu isso primeiro na Tribuna, que faz um trabalho muito legal ali na cobertura do Santos, o Bruno Lima. Agora é o seguinte, a gente não publicou nada no diário porque a gente está tentando levantar o máximo de informação possível, porque algumas coisas não batem. Mas a gente, então, assim, como é um assunto que envolve muita polêmica, um assunto que vocês, torcedores mesmo, perguntam muito, então eu vou falar primeiro o que está sendo dito e depois eu vou dar uma opinião mais ou menos do que a gente acha, tá? O que está sendo dito é que o Santos, que o Pérez viajou para Dubai e depois para a China, que ele está negociando com uma empresa que seria chamada de Bolton Coin, que tem a fundação, mas envolve uma moeda, criptomoedas, né? Uma moeda virtual aí. E nessa viagem ele fecharia o acordo ali para fazer o tão sonhado retrofit da Vila Belmiro. Essas são as informações que estão circulando. Então, assim, vocês já devem ter visto até em rede social, até o CEO desse Bolton Coin aí, uma foto dele com o Pérez segurando a camisa do Santos, dizendo que eles vão construir a Arena Bolton Coin ali no Santos, na Vila Belmiro. Enfim, vocês já devem ter visto tudo isso. Vamos colocar os poréns aqui, né? E primeiro, antes que comecem a falar que a gente é do contra, aquele tipo... Se der tudo certo, é um grande legado que o Pérez vai deixar por o mandato dele. Vai ser o cara que reformulou a Vila Belmiro e levou a Vila para um outro patamar. Então, assim, a iniciativa de conversar e de correr atrás de parceiros para viabilizar esse investimento tem que ser elogiada de qualquer forma. Agora vamos colocar um porém, né? Esse Bolton Group, Bolton Foundation, Bolton Coin, não existe há mais de 2 anos. É relativamente novo esse grupo. O cidadão ali que tirou a foto com o Pérez e que colocou lá que vai construir a Bolton Coin Arena Santos, é um italiano que trabalhava no mercado financeiro e, por exemplo, o perfil dele no Twitter não existia no ano passado, recente também. A foto que foi tirada em janeiro, essa foto, não é uma foto dessa semana, é uma foto de janeiro. Criptomoeda, a gente está acompanhando o mercado, é uma coisa, por exemplo, o Avaí lançou um projeto com criptomoeda que não foi para frente, o Atlético Paranaense fez uma parceria que, pelo que a gente ouve, não deu certo. Criptomoeda não é uma coisa 100% garantida, e eu não vejo esse Bolton Coin, esse Bolton Group, hoje com potencial de investimento para transformar a Vila no que a Vila precisa, no que o Santos precisaria fazer para transformar a Vila nesse projeto retrofit aí que o Pérez tanto fala. Tirando isso, tem outra questão que é o seguinte, o entorno ali da Vila, quem já frequentou a Vila sabe, são casas, tem todo o envolvimento de prefeitura, que também não é fácil de ser bem ajeitado ali. Então, assim, vamos pensar, seria super importante se o Santos realmente conseguir fazer esse negócio com essa Bolton, que seja Bolton ou qualquer uma empresa que ele consiga fazer esse retrofit da Vila, mas a gente está, no diário, a gente não publicou nada ainda, porque a gente está tentando levantar todas as informações, você sabe muito bem como a gente trabalha aqui, então, assim, a gente fica realmente com o pé atrás, vamos esperar. Viajar para o Emirados ou para a China não significa nada. Vocês viram nosso rival aí, né?
Quantas vezes o André Sanches viajou para os Emirados, para a Arábia, dizendo que ia fechar o name rights da arena, e até hoje todo mundo chama de Itaquerão e não tem name rights, não tem nada. Então, vamos ter um pouquinho de calma, tá? O Everton Augusto, boa noite. Como está a situação do Pacaembu? O Santos vai poder mandar jogos no Brasileiro lá? Não vai poder, Everton. E não tem a ver com a licitação, tem a ver com o sistema de iluminação que não atende os requisitos do manual de licenciamento da CBF. Então, por enquanto, o Pacaembu sem chances, né? Marinho Santista, Brian Ruiz mudou o discurso, quer ficar motivado, ele é mil vezes melhor que o Cueva e Itaipava. Então, Marinho, a gente acabou de subir essa matéria, não sei se todo mundo viu, o Brian Ruiz viajou para Costa Rica, ele participou de um projeto de uma ONG lá, e ele deu uma entrevista lá e falou sobre a situação do Santos, falou que ele está treinando, e se o São Paulo quiser, ele gostaria muito de ficar, tal. Ele não está conseguindo mercado também para pagar o que ele espera, o que ele recebe no Santos. Então, tem essa possibilidade aí também que ele abriu, né? Vamos ter que esperar um pouquinho. Oswaldo Nunes, ele tinha que entrar com o Rodrigo na esquerda, o Delis na direita, o Sanches no meio, o Pituca no banco. Então, ele entrou com a escalação errada, mas depois ele corrigiu, né? O Clécio Guerreiro, sou aqui de Santos, o que você acha da participação, entrosamento do Cueva com a equipe, pois o Jean Mota não deu passe para ele fazer o gol, ele não consegue se firmar. Eu acho que não tem esse problema aí, Cueva, Jean Mota, eu acho que o Jean Mota foi fominha mesmo no jogo, 2 vezes ali ele teve chance, quis finalizar, mas ele está no momento que a bola dele está entrando, então assim, isso vai um pouco, eu acho que vai mais da confiança dele do que qualquer problema com o Cueva, ou algo assim nesse tipo. O Eric Santos, de Presidente Prudente, está aqui, o Paulo Rogério de Matos, o Antônio Chalup está dando risada do que? Será que hoje eu caí em alguma piadinha de novo? Nossa, porque eu já caí em uma semana passada, vamos ver se hoje eu não caio nenhuma aqui. O Santos precisa de um centroavante, precisa sim. O Marinho Santista Pituca tem sido o principal meia, principalmente quando o Sanches não está bem. O Sanches não jogou bem os últimos jogos, o Pituca, ele foi bem nesse jogo, o São Paulo elogiou ele, mas quem foi mal nesse jogo foi o Jean Lucas. O Jean Lucas tinha entrado bem, e contra o Corinthians, dessa vez, ele não jogou tão bem, não, tanto que foi substituído no intervalo, né? Mas ele estava vindo bem, né? O que importa é que ali, eu acho que assim, Pituca, Jean Lucas, a gente tem agora umas opções bacanas ali para esse setor, o Sanches também, né? Quem mais está aqui? Vamos lá, ó. Fabrício Bellini, e as novas do Santos? Nova é uma boa notícia, duas envolvendo a nossa zaga. A primeira delas é que o Felipe Aguilar não foi convocado para a seleção da Colômbia. Isso é uma boa notícia para a gente, porque ele pode jogar o mata-mata, aí, o primeiro jogo das quartas de final, provavelmente contra o Red Bull Brasil. A gente já vai perder o Delis, já vai perder o Carlos Sanches e já vai perder o Cueva, mas o Aguilar não foi convocado, então ele pode jogar, e quem também pode jogar, vai poder jogar, é o Gustavo Henrique. Ele foi suspenso por um jogo só, pelaquela discussão que ele teve com o Moisés ali no clássico contra o Palmeiras. Ele podia pegar de 4 a 12 jogos, o Santos conseguiu desqualificar ali desse artigo, ele entrou em outro, pegou um jogo de suspensão apenas, cumpre suspensão contra o Novo Horizontino, tá ótimo, tá liberado, o Santos está classificado, jogo em casa, o Luiz Felipe tá voltando, o Lucas Veríssimo tá voltando, sem problema algum. O Santos também não vai poder contar com o Delis Gonzalez contra o Novo Horizontino, que ele recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico, né? Então, assim, o São Paulo até disse que ele já vai fazer alguns testes aí, pensando nesse primeiro jogo do mata-mata, porque o Santos não vai contar com o Delis, não vai contar com o Sanches e não vai contar com o Cueva. Marinho Santista, Emirados Árabes, Eto'o, China, Pérez. Vamos esperar. Melhor a gente publicar depois com calma e acertar do que publicar na pressa e escrever alguma besteira, né? Boa noite aqui para o Edson, tá aqui, Fabrício Bellini, perguntando contra a reforma. Então, o Pérez quer fazer a reforma para ontem. Paulo Lima, lateral esquerdo Jorge, ainda vem para o Santos, o Paulo de Rondonópolis. Seguinte, Paulo, essa semana deve ter uma definição, ou para o sim ou para o não. Aquela história do caga ou sai da moita. Então, é isso. Vai ser essa semana, pelas informações que a gente tem.
Daniel Souza, queremos um atacante para já, e precisa, tá? Elaine Xavier, será que a viagem do Pérez não tem a ver com o patrocínio Master? Não acreditamos, não é informação que a gente tem, Elaine, porque assim, até o patrocínio Master que a gente sabe, as negociações são com Betway e com bancos aqui do Brasil, até com o Banco Inter, com BMG, não tem nada com essa viagem aí para os Emirados, não. Essa viagem tem tudo a ver com esse Bolton Group aí, Bolton Coin. Agora vamos ver se vai realmente sair alguma coisa. Ricardinho Souza, antes de qualquer coisa, vocês têm que terminar logo a reforma da Vila. Tem que terminar mesmo. E assim, não tem previsão, tá? Carlos Silva, a Vila já era. Na verdade, assim, Carlos, é o que a gente fala, né? E, de novo, nos últimos jogos tem mostrado isso. O Diário defende uma teoria que não é nem um pouco bairrista, mas é que assim, o Diário acha que o Santos tem que jogar nas duas cidades, tanto em Santos, que é onde nasceu e onde tem a torcida, a Baixada Santista ali é toda do Santos, e tem que jogar em São Paulo, onde é a maior torcida numericamente, né? A Grande São Paulo ali numericamente é a maior torcida do Santos. Só que assim, tanto jogar na Vila quanto jogar no Pacaembu, o Santos tem que jogar com 70% de ocupação. O que daria isso? Na Vila Belmiro, jogar com em torno de 11 mil pessoas, 12 mil pessoas, todo jogo. No Pacaembu, jogar em torno um pouco acima de 20 mil pessoas. Só que o que aconteceu é que nos últimos 2 jogos no Pacaembu, o Santos não jogou nem perto disso. Então, o Santos teve prejuízo nas bilheterias do Pacaembu nesses 2 últimos jogos. É o que eu falo, não é questão do estádio, é questão da ocupação. O Santos tem que jogar com 70% de ocupação, seja na Vila, seja no Pacaembu, e nós acreditamos, nós defendemos aqui no Diário, que tem que jogar nos 2, e tem que encontrar alternativas como o interior, norte do Paraná, que é onde o Santos tem muita torcida também, né? Quem gosta de música sertaneja, imagino que talvez muitos aí não devem gostar, mas tem uma música clássica do Chitãozinho e Chororó que fala, o artista tem que ir onde o povo está. O Santos tem torcida no interior, tem torcida no norte do Paraná, especialmente nesses lugares, tem que ir onde o povo está. Isso é fundamental para o Santos, né? Felipe Castro dos Santos. Quando a Vila pode ser usada? A previsão é para o início do Campeonato Brasileiro. Anderson Silva, Pérez fala que não negociaram o Daniel para o Goiás, agora emprestado. A gente já comentou sobre isso aqui, principalmente quando é uma tendência, tá? Isso, falar alguma coisa e não acontecer, mas principalmente quando envolve negociação, a gente tem que relevar um pouco, porque negociação é assim, às vezes você dá uma trucada ali para ver se reage de alguma forma. Provavelmente o Goiás queria que o Santos pagasse parte do salário, o Santos falou que não, e agora o Goiás deve pagar uma parte maior ou integral. Então, assim, na hora de uma negociação, você tem que, de vez em quando a gente tem que entender isso, faz parte do jogo, né? Dar essas trucadas de vez em quando, né? Fabrício Bellini, era para o Santos ter ganhado, o Santos não ganhou porque não quis. Segundo tempo, realmente, o Santos foi melhor, teve mais chances, né? Valdemir Souza, Roger Guedes, há essa possibilidade? Então, estão especulando essa coisa na viagem do Pérez aí também. Hoje eu vi que o Cuca indicou o Roger Guedes para o São Paulo também. Não é uma negociação tão simples, tá? Thiago da Silva, o Pérez podia tentar fechar com algum 9 nessa viagem para a China, né? Falam de novo que ele vai tentar o Pato, né? Vamos tentar ver se... Mas assim, a gente, como eu te disse, a gente tem que ter cautela, né? Tem que esperar, vai lá, viaja, espera chegar lá, né? E ver o que vai acontecer, né? O Robson Martins do Jorge, a gente falou aqui, essa semana deve ter alguma coisa. O Rodrigo dos Santos, de Navegante, Santa Catarina. Aguilar, muito bem novamente, muito bem. Muita gente queimou a língua com o Aguilar, ele tem feito bons jogos. Ele é um dos zagueiros mais rápidos do Santos, se não for o zagueiro mais rápido, e no Clássico ele foi realmente muito bem, foi o melhor em campo, como está dizendo o Fabrício Bellini aqui também, né? Acho que grande maioria da torcida concorda com isso, que o Aguilar tem jogado muito bem, né? Depois de ele ter decepcionado a gente no jogo contra o Ituano, ele mesmo admitiu que foi mal, mas depois ele melhorou muito. O Mauro Risse, o Jean Mota está com muita fome, tem que tocar para quem está melhor colocado. Realmente ontem ele perdeu algumas oportunidades, né?
Wagner Cardoso, o São Paulo tinha que dar uma chance para o Brian. Eu disse no ano passado, né? Muita gente questionou o Brian. Eu achava que o Brian, esse ano, com uma pré-temporada, desde o início, ele teria tempo de conseguir o melhor condicionamento físico para poder jogar, né? Mas daí aconteceu esse negócio de pedir para sair, depois desistir, então também não colaborou muito, mas eu teria curiosidade de ver ele jogando nessa formação do São Paulo também, admito, tá? Qualidade ele tem, ele não tinha muita dinâmica, intensidade, esse tipo de coisa, né? Vamos ver se seria legal ver se ele se adapta nesse esquema do São Paulo, né? O Diego Germano está dizendo que o Pérez só foi passear, pode ter certeza, não vai vir nenhuma notícia boa, então vamos esperar, né? O Renato foi para Sevilha, a gente achou que viria alguma coisa, não veio também, né? Vamos esperar, né? Luiz Carlos, o futebol é um barato. O CF Santos jogou para testar uma outra formação em clássico, estão dizendo que o Carille ganhou o duelo com o São Paulo. Luiz Carlos, é o seguinte, ficou muito nesse negócio tático mesmo, e o Corinthians surpreendeu o Santos ali. A proposta de jogo de inicial do Corinthians surpreendeu o Santos e deu mais resultado. A gente tem que dar o braço a torcer nisso. Agora o São Paulo virou o negócio no intervalo e conseguiu dar uma volta por cima. Então, assim, foi uma surpresa, mas teve a reação. Então, acho que foi um duelo interessante. Eu acho que na minha avaliação, por exemplo, o Carille ganhou pontos ali porque ele fez um trabalho interessante. Mas o São Paulo mostrou que ele é um bom técnico que conseguiu contornar a situação, né? Mauro Porto, Alisson caiu o futebol e aumentou as faltas. Todo jogo leva cartão amarelo, tá louco. Isso é uma coisa que me incomoda muito também, viu, Mauro? Um boa noite para o Paulão de Santos. O João Luiz Paz, Giovanni, segura que você não cai. Cada dia tem uma piadinha, tem que tomar cuidado com essas piadinhas que eu caio em todas, tá louco? O Aldo da Liberdade está aqui. Adilson Batista, ontem foi difícil assistir o jogo na Globo, só elogios pro Corinthians do começo ao fim. Parece que o Santos não fez nada. Adilson, assim, eu tenho essa sensibilidade que você teve aí, só que é o seguinte, o que eu vejo por um outro ângulo ali, entendeu? Que eu acho que legal, que é aquilo que eu falei aqui do Corinthians, né? Melhor partida do Corinthians no ano, empatou em casa com o estádio lotado com o Santos. Então, assim, eu vejo por outro ângulo, até para os comentaristas, mesmo os da Globo, né? O Santos hoje está em outro patamar, o Santos está muito acima do Corinthians. Então, o Corinthians tem feito um bom jogo com o Santos, foi motivo de elogio para eles. Eu vejo como uma coisa positiva para o Santos. Gente, eu fiz várias lives aqui em dezembro, a gente temia pelo pior esse ano. A gente estava preocupado com a situação do Santos. Todo mundo que entrava aqui estava. Hoje o Santos é o time a ser batido. Então, se um time joga bem contra o Santos, e o Corinthians foi melhor que o Santos no primeiro tempo, vão elogiar bastante. Do mesma forma que tem bastante gente elogiando. Só quem não está elogiando o Santos e o São Paulo são os técnicos, que eles estão com aquele negócio, com medinho, né? Falar, estrangeiro, estão elogiando. Se for... Até o Claudinei, que foi técnico do Santos lá, ficou bravinho. A Associação dos Treinadores emitiu nota oficial para falar que estão elogiando muito o São Paulo. Ridículo. Estão com ciúme. É muito feio. Homem com ciúme de homem é feio demais. Então, com ciúme do São Paulo. Então, assim, eu acho que isso é bacana, entendeu? É um novo patamar aí do Santos que realmente a gente não esperava na virada do ano, né? É engraçado, né? Roseilton Silva, Pacaembu é só prejuízo para o Santos. Não é bem assim, Roseilton. Foram 2 jogos que deram prejuízo, mas as maiores arrecadações do Santos no ano também são no Pacaembu. Então, assim, a gente não pode, como torcedor, ficar brigando, Vila, Pacaembu. Não, tem que, assim, vai jogar na Vila, a gente tem que entender que tem que jogar na Vila, e a gente tem que entender que tem que jogar no Pacaembu, e o torcedor tem que comparecer nos dois. O torcedor do Santos está deixando muito a desejar nesse ano. Então, falando até no torcedor, já começou a venda de ingressos aí para o jogo contra o Novo Horizontino, sexta-noite, 8h30. O Santos fez até uma promoção de ingressos, diminuiu ali pelo menos R$10 o valor em cada setor do estádio do Pacaembu. Então, assim, gente, não tem desculpa, tem que colocar 20 mil pessoas lá para ver
A gente não sabe quanto vai durar esse negócio que o Santos está fazendo hoje de jogar, ser uma atração. Santos e São Paulo, vamos aproveitar, tá gostoso de ver os jogos do Santos, né? Então vamos para o estádio, vamos apoiar. Benedito Almeida, eu vi uma rádio que o Pérez foi atrás de trazer dinheiro para melhorar a Vila Belmiro. A gente falou sobre isso aqui no começo, Benedito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas a ideia seria essa mesmo, né? Jordão Blanco, esse São Paulo, não me engano, liberar o Daniel Guedes e Guilherme Nunes, fica com Yuri e Matheus Ribeiro, vai entender, péssimo. Então, assim, eu entendo a questão do Matheus Ribeiro em relação ao Daniel Guedes, isso eu entendo, tá, o Jordão? Porque, assim, o Matheus Ribeiro ontem, de novo, ele entrou em uma outra posição, ele entrou de volante, ele já jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direita, então ele é um jogador multifuncional ali, ele pode, o São Paulo pode utilizá-lo em algumas posições. O Daniel Guedes, não, o Daniel Guedes é aquela na lateral e aquele perfil que é o lateral que busca o fundo, é diferente do Vitor Ferraz, que é um que tem o corte para o meio, então eu consigo entender. O Yuri eu não entendo, isso dou razão para você, né? O Rodrigo Pedroso de Tóquio, no Japão, está aqui também. Foi 0-0, mas o primeiro tempo deles, o segundo nosso, Rodrigo. Carlos Silva, eu acho que em São Paulo ia ser mais visível e viável para patrocinadores. Então, tem que jogar nos dois, Carlos. Não tem, e acho que assim, nem vale a pena a gente ficar discutindo muito isso, Vila ou Pacaembu. Tem que jogar nos dois, com 70% de ocupação em cada um deles, né? Valdete Moraes, por que os outros... Ixi, sumiu aqui, Valdete, desculpa, eu ia ler sua pergunta, mas sumiu aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo ver. Quem estava perguntando do Felipe Cardoso devia estar perguntando do Diego Cardoso, que eu vi uma outra pergunta aqui do Diego Cardoso, né? Tá fazendo gol no Guarani. A gente já falou sobre isso aqui, né? O Diego Cardoso, toda vez que ele saiu, ele fez gol, né? Ele foi bem. O problema é que no profissional do Santos passaram, acho que uns 6, 7 técnicos e nenhum deu chance para ele. Alguma explicação deve ter, gente. Assim, a gente acompanha pouco treino, porque são quase todos fechados, mas alguma explicação tem que ter, entendeu? Então, assim, eu fico... Quando é um negócio de um técnico, você fica com o pé atrás, é erro do técnico. Mas, assim, foram 5, 6 técnicos que passaram ali pelo Santos e nenhum aproveitou o Diego Cardoso. Alguma explicação deve ter. O Beto Santos de Maryland, nos Estados Unidos, sempre ligado aqui, um abraço para todo mundo aí. O Mauro Risse está dizendo que o Santos está fazendo por merecer, a torcida tem que comparecer, tem sim. O Wilson Rosa, na minha casa, eu e a esposa não assisti na Globo. Eu assisto até na Globo, porque para mim ainda é a melhor transmissão, melhor qualidade de imagem, qualidade de som. Eu acompanhei os comentários que alguns de vocês colocarem aqui, né? O Diego Souza está dizendo, cadê o 9? Está complicado. Eduardo Custódio, se o Cueva faz o gol, a história era outra. Nossa, completamente diferente. E eu achei que ele foi displicente, achei que ele tinha que ter feito. Alessandro Oliveira, qual a verdadeira saúde financeira do Santos? Muita especulação de missionário SP. Alessandro, o que a gente sabe é o seguinte, tá? Desde o ano passado, especialmente com a venda do Rodrigo, o Santos está com a operação anual ali do Santos superavitária. Então, assim, por exemplo, em 2018, a gente está esperando o relatório do Conselho Fiscal, mas a gente acredita que o Santos gastou menos do que arrecadou, especialmente com a venda do Rodrigo, no ano. O problema é que o Santos tem um passivo muito grande de outros presidentes, e daí essa conta vai chegando, e essa conta atrapalha muito, e o Santos não tem conseguido diminuir essa conta. Esse é o maior problema, entendeu? Agora, sim, é uma coisa clara, o Santos precisa o quê? Aumentar suas formas de receita. Aumentar como? Sócio-torcedor, ingresso, patrocinador, o Santos tem que ser criativo ali para diversificar suas formas de receita, né? Quem mais está aqui? Vamos lá, o Felipe Mazzoni, falando do Jorge. Essa semana, Felipe, a gente falou aqui um pouquinho, né? Quem mais aqui? Thaís Ferreira, essa punição do Gustavo Henrique achei ridículo. Por mim pegaria 3 partidas de suspensão. Thaís, assim, eu só não gosto, eu admito que eu pessoalmente não gosto
nesse tipo de lance, por exemplo, que assim, quem está vendo pela TV decida se deve ser denunciado ou não. Se o árbitro do jogo expulsa ali na hora, beleza, vai lá, o árbitro viu, expulsou, tá no calor do jogo, ele sentiu qual que foi o negócio, beleza, 3 jogos era o mínimo, porque foi uma agressão. Agora, assim, vê a imagem, aí vê câmera lenta, você não sabe se bateu forte, se não bateu. Isso eu não gosto. Isso eu admito que isso eu não gosto muito, não. Quem mais? Adelson Pereira, rapaz, muito barato para sócio. Comprei para o setor azul por R$ 20. Então, o Santos fez promoção aí de ingresso, né? Não tem desculpa, gente. Tem que ir para o jogo, tem que acompanhar. Quem mais? William Alves, se o Neymar for vendido para o Real Madrid, o Santos terá direito ao mecanismo de solidariedade? Sim. Vamos deixar claro, assim, informação oficial, não é zum, zum, zum de WhatsApp. Vocês sabem como o diário funciona, a gente até publicou matéria sobre isso. Muita gente falou, não, é só na primeira transferência, não ganhou quando foi para o PSG. Ganhou quando foi pelo PSG e não é a primeira transferência, e o Santos tem direito a 4% do valor da negociação. Então, assim, estão falando que ele vai por 1,5 bilhão de reais, ele iria para o Real Madrid. Nesse caso, o Santos teria direito a 60 milhões de reais nessa negociação do Neymar. Então, gente, vamos lá, mandar hashtag vai para o Real Neymar, pelo menos 60 milhões aí caindo na conta, seria ótimo, né? Marcos Celes, Canindé é muito top. Uma coisa que a gente falou em outras lives, a gente escreveu hoje no diário, deu uma repercussão, eu falei até com o Frazão sobre isso, deu uma repercussão muito bacana, o nosso comentário ali de que o Santos tinha que tentar fazer alguma coisa com o Canindé. O Canindé ela vai para leilão no dia 19 de abril. Eu sei que tem todos, tá estragado e tal, mas gente, isso tá estragado, mas a localização do Canindé é fantástica. Para quem mora em São Paulo, quem já visitou Canindé, a localização ali, eu falo não pelo estádio, não para aquele negócio ali. Se for um negócio, põe abaixo e constrói outro. Mas a localização do Canindé é perfeita. Por exemplo, quem mora em Campinas, quer assistir o jogo, pega um ônibus na rodoviária de Campinas, você para na porta do estádio. Então, assim, seria excelente para o Santos se o Santos conseguisse fazer o Canindé, né? Quem mais está aqui? Ó, a gente já está passando da live. Eu vou esquecer, eu vou dar os recados, né? O nosso número do WhatsApp para quem quiser receber nossas notícias em primeira mão é o 013 99205 3637. 013 99205 3637. Assim, curta aqui nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, no Twitter. No Instagram e no Twitter é @Diário do Peixe. Para quem está vendo no YouTube, nosso canal no YouTube é youtube.com/Diário do Peixe. Se inscreva lá no nosso canal, isso para a gente ajuda muito aí na divulgação, de ser relevante para o Google, enfim, esse tipo de tudo isso ajuda bastante, né? Tem alguém aqui, não estou conseguindo ver o nome, é o Rafael Almeida, torcedor do Santos reclama de tudo. Gente, tem que parar de reclamar e vão para o estádio. Hashtag vem para o Paca sexta-feira. Vamos ver o Santos de São Paulo jogar. Não tem desculpa, o ingresso está até mais barato. Quem mais? Thaís, desculpa, Giovanni, você só pode estar brincadeira agora, quer Neymar jogar no Real Madrid. Esqueceu que o Zidane não gosta. Eu não quero para o Real Madrid, eu quero para o Santos, Thaís. Se ele vai jogar lá, se o Zidane vai deixar ele no banco, para mim, eu quero que o Real pague 1,5 bilhão para ele e para o Santos ganhar 60 milhões de reais. Se ele vai jogar depois lá, com o Zidane, sei lá, azar, eles que se entendam. Eu estou pensando na grana ali. 60 milhões de reais batendo na conta do Santos, nossa, ajudaria demais, demais. Jefferson Campos, prefiro a Arena Barueri. Jefferson, a Arena está em melhores condições que o Canindé, mas o acesso é mais difícil. Eu penso no Canindé com um projeto aí para longo prazo, entendeu? Então, por isso que eu falo bastante do Canindé. Se você olhar hoje, é claro, a Arena tem condições melhores, mas o acesso, especialmente, por exemplo, de transporte público, para a Arena é muito complicado. Para o Pacaembu, não. Terminal rodoviário do lado, estação do metrô do lado, estação do trem do lado.
Marginal do lado, corredor norte-sul do lado, é o estádio com a melhor localização, é um estádio com uma localização melhor até que o Allianz Parque, que hoje se destaca também um pouquinho pela questão da localização, né? Obrigado, Thaís, por colocar o telefone aí do Diário mais uma vez, agradeço aí. O Manuel Luiz Werneck, Frazão é um bom gerente, tem feito um trabalho melhor, tem algumas críticas, inclusive já falei, inclusive para ele me explica algumas coisas, a gente tem um contato muito bom, mas assim, se você comparar com os últimos gerentes de marketing que o Santos teve, o Frazão tá muito na frente, né? Então, o Antônio Santana, embaixada do Peixão em Salvador, na escuta. Legal, Antônio, um abraço para todo mundo aí da embaixada. A gente faz algumas ações aqui com a Embaixada do Peixe em São Paulo. O nosso Ricardo Agostinho, que faz um trabalho espetacular ali com o Santos, com a Embaixada do Santos em São Paulo. O pessoal de todas as embaixadas em geral, ajudando bastante a divulgar aí o Santos. Estão todos muito, muito de parabéns aí, abnegados aí, que estão ajudando o Santos. Especialmente ali o pessoal, a gente tem mais contato com o pessoal aqui da Embaixada de São Paulo, né? Então, realmente, a gente tem que dar um parabéns para o trabalho que as embaixadas estão fazendo, né? Pérez está mandando bem, o que acha? Eu acho que, assim, a avaliação ainda é positiva. Eu acho que ele poderia, algumas coisas ele poderia um pouco melhorar. A minha preocupação, por exemplo, eu sempre falo é a base está complicada. Mas, assim, no profissional, em relação a contratações, por exemplo, ele tem mais acertado do que errado, que já é um ponto positivo, né? Então, assim, eu acho que ainda é uma avaliação um pouco positiva. Então, é isso. Zidane não quer que o Real compre o Ney. Então, eu não tô nem pensando do lado do Real, tô pensando do lado do Santos, né? 1 bilhão e 60 milhões ali na conta seria ótimo, né? Diego Germano, o Frazão até agora não conseguiu trazer o patrocínio Master. Então, Diego, mas assim, ele tem feito algumas parcerias, tem tentado melhorar um pouquinho o plano de sócio, pelo que a gente vai ter algumas divulgações aí nos próximos dias, parece que vai melhorar um pouco, e o geral de patrocínio Master não é uma exclusividade do Santos, a gente vê outros times, por exemplo, como o próprio Flamengo, com dificuldade para conseguir o patrocínio Master, né? Depois que a Caixa saiu do futebol, tem vários times com uma dificuldade, né? O futebol foi, nos últimos anos, praticamente bancado todo pela Caixa, né? Então, é um complicado. Não acho que é pelo trabalho do Frazão que o Santos não consegue o patrocinador Master. Eu acho que é por uma conjuntura ali de mercado e o Santos está na briga. Vamos esperar um pouquinho para ver se consegue alguma coisa, né? Então, gente, é isso. Espero ter respondido todas as perguntas aí de vocês. Um abraço, uma boa semana. Sexta, todo mundo no Pacaembu para acompanhar aí Santos e Novo Horizontino. O Santos pode garantir nessa rodada já a primeira colocação. Não vai contar ali nas quartas com o Cueva, com o Sanches e com o Delis, então é importante ter pelo menos a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Tá certo, gente? Boa noite para vocês, uma boa semana a todos, aproveitem aí, saudações santistas.